Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Eu queria hoje perguntar para os irmãos se os irmãos, algum dos irmãos viram algum daqueles vídeos que eu coloquei no WhatsApp. A irmã viu? Teve mais alguém que viu? Viu também? Aqueles videozinhos, tem uns videozinhos curtos de um canal que eu achei de psicologia, são 8 minutos cada vídeo, então dá para você assistir um dia depois assiste no outro dia outro. Seria muito importante que os irmãos vissem aquilo, de preferência que conseguissem ver todos. Eu coloquei um vídeo do meu professor, tem acho que 3 vídeos eu acabei colocando, o professor pastor Silas Moloshenko. Eu sempre estou tentando procurar apresentar assim o melhor, né? Não só para os irmãos, mas para as pessoas que assistem, pensando que um dia depois que eu morrer, alguém vai descobrir meu vídeo lá na internet e vai falar: olha só que coisa importante. Quem sabe um dia, né? Normalmente acontece depois que a gente morre, aí que o pessoal dá valor, né? Então, meu objetivo é chegar a apresentar uma aula complicada igual a que o meu professor apresentou. Ele é doutor, né? Eu vou fingir que eu sou um doutor, né? Vou, tentar fazer uma imitação, um doutor fake, e vou tentar dar uma aula bem complicada. Então, se os irmãos conseguirem ver aqueles vídeos, seria muito bom para os irmãos não ficarem perdidos. Tá? São os videozinhos, tem um videozinho curto ali na telinha branca, fala aí de ego, superego, é legal. Aí tem aqueles daquela bonequinha que fizeram em computador também, é interessante. E aí por último aquelas aulas do professor, aí você vai ver. Então aqui, e aí os irmãos vão lendo Romanos capítulo, pode ler o capítulo 6, 7 e 8. Tá aqui, eu estou rascunhando aqui ainda, é uma coisa muito complicada, eu demorei muitos anos para tentar entender, dessa vez eu resolvi dar uma aula sobre isso. Eu acho que eu estou chegando em algum lugar, e talvez não vai ser um entendimento igual de muitas pessoas, né? Mas é o meu jeito de entender, eu vou passar isso para os irmãos, eu pretendo passar isso para os irmãos se Deus permitir. E é muito complicado. Então, assim, os irmãos vão aproveitar bem se os irmãos tiverem assistido aqueles vídeos, ter o mínimo de conhecimento de psicologia. Aquela lá é a psicologia que é ensinada nas escolas. Aqui, como eu falei para os irmãos, eu estou dando uma psicologia mais baseada na Bíblia, tá? A nossa ideia aqui, nesse momento, assim, é pegar versículos da Bíblia e, ao invés de falar assim, a psicologia valida o que a Bíblia diz, como a Bíblia é antes da psicologia, eu quero dizer que a psicologia se inspirou na Bíblia, ou seja, a Bíblia validando a psicologia que existe nos dias de hoje, a psicologia como ferramenta. Então, eu quero mostrar que na Bíblia ela diz coisas de psicologia que o ser humano que não conhece a Deus estuda e usa, né? Assim como ferramentas de administração, pegaram lá de Moisés, de Abraão, muitas faculdades usam a Bíblia, faculdades do mundo, pessoas que não conhecem a Deus usam a Bíblia e aprendem, e às vezes aprende mais que o crente. Então eu quero mostrar para os irmãos, porque existe uma certa inimizade entre o pastor e o psicólogo, uma certa competição entre um e outro de algumas formas, e eu quero eliminar um pouco disso, mostrar que a gente tem essas ferramentas, que essas ferramentas são coisas que Deus criou e que elas não são em oposição à palavra de Deus, porque na própria palavra de Deus, na verdade, essas ferramentas vieram porque a palavra de Deus é mais antiga, então só pode ser ela a fonte, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a psicologia fala, que tudo acontece na criação da criança. E o que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até
quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. O que a Bíblia está dizendo é que se você ensinar a criança, aquilo vai ser determinante na vida dela para o resto da vida dela, e ela nunca vai deixar de ser aquilo que ela foi ensinada. Ela nunca vai se desviar daquilo. Isso é exatamente o que Freud ensinou. Tudo acontece na infância, né? Ou seja, Freud era judeu. Primeiro de tudo, que Freud era judeu, ele conhecia a Bíblia. Esse versículo é um versículo da Bíblia, certo? Então seria muito interessante a gente pensar que Freud está usando a Bíblia, certo? Que é óbvio, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que já se passaram. Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu tenho muitos versículos e vamos ver se a gente consegue ir para frente. Então, já falamos no domingo passado que o coração humano é um arquivo, é um cofre onde se guardam coisas importantes. São os tesouros do coração, né? As coisas que nós temos de mais importante. Maria guardava no coração, isso aqui da aula passada, né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração. O que caracteriza a pessoa boa? A pessoa boa é aquela que cultiva dentro de si as coisas boas. Para nós sermos bons, nós temos que procurar criar um filtro. Nós retemos aquilo que é bom e aquilo que não presta a gente abandona. É isso que vai fazer, essa disciplina que vai fazer com que a gente seja uma pessoa boa. Então, se nós temos boas coisas, tudo começa no nosso coração. Se nós temos boas coisas dentro do nosso coração, nós vamos agir corretamente, nós vamos transportar isso para fora, nós vamos manifestar isso e vamos ser reconhecidos como uma pessoa boa, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Também a gente viu isso aqui, certo? Jesus falando, né, exatamente isso. Falamos da questão da fonte, que de uma fonte não pode sair água boa para beber e ao mesmo tempo água ruim. Aquilo que existe no interior da terra e que brota através da fonte, né, é o que vai sair, né? Então, se no interior da terra tem água amargosa, vai sair água amargosa. Se nas profundezas do seu coração tem coisas ruins, raiva, amargura, falta de perdão, aquilo tudo vai sair de você e vai contaminar outras pessoas, né? É isso que contamina o homem. Mateus 15, 18. Isso tudo já foi na aula passada. Ah, não lembro, assiste o vídeo da aula passada. Que no interior do coração dos homens são os maus pensamentos, etc. Tudo nasce ali no coração, né? O diabo, nós vimos, coloca no coração das pessoas as coisas. O diabo preencheu o coração de Judas, de Ananias, de Safira e de tantas outras pessoas. Incitou Davi a pecar. O diabo vem e rouba a palavra de Deus do coração. Então tudo acontece na mente. O objetivo é atingir a mente, é contaminar a mente, é fazer com que a pessoa se desvie o seu coração, a sua atenção de Deus, é manipular e controlar a mente. Se eu controlar a mente, eu estou controlando então ali o coração, controlando a pessoa. É isso que o diabo pensa, né? E aqui fala que o verdadeiro judeu é aquele que não é um religioso qualquer externamente, mas que ele faz as coisas do fundo do coração. E fala que a circuncisão dele é a circuncisão que é no coração, e fala que ela é no espírito, provando mais uma vez aquilo que eu já falei, que a palavra coração, a palavra alma, a palavra espírito, está tudo interligado numa coisa só, né? O fim do mandamento é um coração puro. O objetivo da lei é, né, Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra de Deus, ela vem para purificar. O objetivo dela é nos ajudar a ter um coração puro, né? Filtro, né? Foge das paixões da mocidade, né?
Segue a justiça, porque o objetivo é um coração puro. Cheguemos com verdadeiro coração, em sinceridade, né? Em terreza de fé, purificando que as vossas almas pelo Espírito de Deus, né? Na obediência à verdade, através, né, da palavra de Deus. Pessoa que não tinha um coração puro, ele queria alcançar as bênçãos de Deus através comprar o poder de Deus com dinheiro. Então ele tinha um coração totalmente perdido, né? E aqui nós falamos também do coração treinado, né? Exercitado na avareza, né? Nós temos como treinar o coração. Eu dei aquela figura de um cachorrinho, de um pet, né? De um cachorrinho que você tem que domesticar, né? Que do mesmo jeito que você ensina um cachorro, certo? Que é um animal cheio de instintos, ele é irracional. Você precisa ensinar o seu coração, você precisa domesticar o seu coração. E eu falei mesmo isso, que é como se o coração da pessoa fosse algo independente, como se ele tivesse vontade própria, porque é. Então isso é muito confuso, isso aí começa a ficar complicado, porque você começa a pensar assim, ué, eu sou eu, e ele está falando que dentro de mim existe um outro eu, que é o meu coração, que tem vontade própria e que eu tenho que domesticar esse meu coração. Que história é essa? Isso é Bíblia, né? A gente está falando aqui, né? Olha, Davi falando com Davi mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Ele conversando com ele mesmo. Isso daí é psicologia, isso é psicanálise, certo? Isso aí é o que se faz no consultório de psicologia, né? Você conversa, o que o psicanalista faz? Ele cria uma ponte entre você e o seu inconsciente. Ele faz com que você consiga resgatar coisas do seu inconsciente e dialogar consigo mesmo num processo. Ele te ajuda a desenvolver a autocompreensão de seus próprios sentimentos, que você entenda por que você faz isto ou aquilo, e você então resolve aqueles conflitos internos conversando, dialogando com você mesmo. A coisa mais difícil é a gente dialogar com a gente mesmo. Ninguém quer ir para o consultório, mesmo que tenha dinheiro, porque a pessoa tem que ter um encontro com ela mesma. E ninguém quer ter um encontro com você mesmo, consigo mesmo. Por quê? Você tem que ver as coisas feias, e você tem que, as coisas que te envergonham, e você tem que lidar com aquilo, você tem que resolver. E eu estou falando de coisas que te envergonham, aquelas coisas que a gente não vai nem dizer, porque é indizível, né? Porque vocês pensam que eu não sei, que vocês, assim como eu, como muitos, às vezes vocês nem sabem que tem muitas coisas horríveis que eu não vou nem citar, porque não tem como falar um negócio desse, porque fica muito esquisito, né? Mas o ser humano, imagina que todo ser humano tem um psicopata de estimação dentro dele, né? São coisas horríveis, e isso é o mal, né? Que existe dentro do coração humano, né? Então a gente não fala, porque assim, a gente nem gosta de tocar nesses assuntos, mas Deus vai tratando isso com a gente de uma maneira muito sensível. Eu tenho uma boca muito dura, eu falo muito na cara, então não vou entrar nessas coisas, porque senão eu posso destruir a pessoa se sentir péssima. Como assim? Eu sou um monstro, um pedófilo? Eu não sou um pedófilo. Você faz isso e isso porque você é um pedófilo lá no fundo do seu coração. Não, então não vou falar essas coisas. Não, o crente vai querer me bater, né? Mas a verdade é que tem dois lugares no mundo que tem gente louca, brotando da terra.
hospital psiquiátrico, igreja. E por isso que ministério pastoral é uma coisa altamente insalubre. Eu falo que aquilo que Jesus fez com Pedro era uma piada, né? Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, aí Jesus chegou e foi tratar aquele problema, e 3 vezes, Jesus sendo psicólogo, 3 vezes Jesus falou para Pedro: Simão Pedro, ama-me? Aí Pedro teve que confirmou uma vez. E na terceira vez Jesus falou: então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, né? Apacentar as ovelhas de Jesus é uma prova de amor, porque as ovelhas de Jesus, elas têm dente igual cachorro, elas mordem, elas arranham. Você treina para você, estuda para você ser pastor, para cuidar de ovelha, mas você não faz. E as ovelhas mordem igual cachorro, que elas são bravas, são ferozes, arranca pedaços, destrói sua família, acaba com a sua vida. Você não imagina isso, né? Mas é assim, é difícil, né? Ser humano, lidar com o ser humano é muito difícil, porque o ser humano é uma máquina. A máquina está com problema, você chuta ela, você taca fogo, joga óleo, você sai, acabou aquele problema lá com aquela máquina, aquela parede, você não ficou aquilo na cabeça, só se você for louco. Você vai para casa, você dorme. O ser humano não, aquilo cola em você. Você passa meses para tratar com aquela briga, aquilo afeta você, machuca você, né? Fica dentro de você, aquilo te mexe com você, porque é ser humano, certo? Então, por isso que a Bíblia fala: o que contamina o homem? Jesus falou, né? A gente leu aqui, né? Não vou voltar, porque senão está perdendo muito tempo. Machuca, entra no coração, contamina, sim. É difícil, né? O coração humano é como um mundo interior. Nós falamos isso também na aula passada. As coisas primeiro acontecem no coração. Então, pessoal, no coração deles, o pecado deles não é que eles falaram: ó Deus, eu vou voltar lá para a terra do Egito. Eles não fizeram isso de fato. Eles conseguiram ofender olha como é que o ser humano é terrível. Eles conseguiram chatear a Deus, ofender a Deus, só de pensar. A traição, depois de tudo que Deus fez por eles, no coração deles, eles voltaram para o Egito. Não foi. Deus libertou do Egito com todo o poder, o maior esforço. Vamos dizer que Deus se cansasse, tivesse algum esforço, né? Mas o maior esforço do mundo para tirar do Egito 10 pragas. Não foram uma praga, foram 10. Imagina quanto que é trazer os gafanhotos de todo lugar do mundo. Vamos supor que fosse, não é, para Deus não é trabalhoso, mas vamos supor que fosse. Então, o maior trabalho para libertar o povo. Aí o povo é ingrato, quero voltar para o Egito. E Deus conhece o coração. Então é complicado. O ser humano consegue ofender e machucar até Deus. Machucar entre aspas, né? Só para a gente entender. Eu, por exemplo, digo: qualquer que atentar para uma mulher, a gente falou do caso de Davi, né? E como Jesus ensina, né? Que é o ensinamento de Jesus. A coisa acontece no coração. Não basta ser um religioso exteriormente. A verdadeira religião, o verdadeiro judaísmo é no coração. Tem que tratar a essência no íntimo, de verdade, lá no coração. Isso aqui é só revisão, né? Tem que confessar Jesus no coração, tendo conhecido Deus, né? Obscureceram o próprio coração, né? A realidade da vida está aí. Coloquei aqui um coelhinho que eu achei aí, né? Olha que coisa estranha. O que é estranho? Se você tiver um bom equilíbrio mental, uma boa saúde mental, você vai ver a natureza, as florzinhas, tudo você acha bonito. Você acha fofinho. Você vê um bebê, você acha o bebê uma coisa fofinha, dá vontade de se abraçar, apertar. Se você se você não for tão psicopata, você vai ter essa sensibilidade, porque hoje em dia tem muita criança, muito jovem aí que não tem essa sensibilidade, porque são psicopatas. Mas eu não posso ficar falando isso, senão as pessoas se assustam, mas é verdade.
né? Tudo doido. Então, sensibilidade. Isso é ter uma sensibilidade. Aí você vê isso aqui, né? E o versículo fala: obscureceu, fechou o coração para isso. Porque a natureza, a criação de Deus, você vê que a pessoa que criou, ela é um artista. Você vê que não é aquele negócio que a ciência, lá o darwinismo fala, não, porque isso daí é uma característica que ajudou e é tudo uma violência, uma selvageria. Não, isso aqui não tem sentido ser bonito. A beleza é o quê? Tem que ser uma criatura cheia de espinho para poder vencer os outros, ser forte, certo? Então, na natureza você consegue ver que tem esse propósito de fazer as coisas com aquela cara engraçada mesmo, porque a pessoa que fez, ela tem um senso de humor, ela realmente quis fazer aquilo para ser agradável, para a gente olhar e dar risada, falar que bonitinho, porque a pessoa, a criação de Deus vem desse coração de Deus cheio de amor. Existe, como eu falei para os irmãos, a mudança que o pecado fez, existe aquele aspecto cinza da criação que afetou. Você vê uns animais bem feinho, tudo sujo, tudo preto, as coisas meio pretas, mas ainda em alguns lugares do mundo, em algumas plantas, você ainda vê aquele vestígio de que um dia foi, de que deveria ser. Você vê umas plantas muito bonitas. Então o cientista, ele olha só para aquele aspecto cinza e vê aqueles animais bravos lá, cinzas, com aquelas cores escuras e tristes, e não vê as coisas coloridas que Deus fez. Não vê, não consegue perceber essa beleza, essa coisa toda que Deus fez. Não sei se eu consegui transmitir o meu pensamento, mas vamos seguir em frente. Então, aí eu coloquei esse coelhinho aqui porque eu precisava separar. Isso aqui eu precisava separar entre o outro. Aí eu peguei uma foto qualquer do computador e coloquei, mas tudo bem. Mas bem sugestivo por vez, né? Hã? Mas bem sugestivo por vez, né? Sim. Então, 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram. Então, lá no Antigo Testamento, o coração e o cérebro eram uma coisa só. Se falava em coração, estava se pensando em cérebro. Se fosse na nossa época, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram à cabeça do homem, porque a gente sabe que o pensamento está dentro do cérebro. Como eles não tinham essa ciência que a gente tem hoje, eles falavam que subiu ao coração. Então, o que não subiu ao coração, então as coisas vêm ao coração, elas ocorrem. Isso aqui é o que a ciência chama de insight, eureka, aquela coisa que dá um estalo, aquela percepção, aquela quase que uma intuição, um sexto sentido. O seu coração capta, inconscientemente você capta aquilo me ocorreu no coração, me ocorreu, veio na minha mente. Então as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, pensamentos organizados também, mas eu estou falando muito daquela percepção, né? Não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para que o ame. Lucas 24:38: e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao coração, né? Porque aquilo vem, né, à sua mente. Atos 7:23: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel, né? São coisas que vêm ao coração. Não quer dizer que foi planejado, não. Vem, brota lá do fundo, do inconsciente. Romanos 9:2: e tenho grande tristeza e continuador no meu coração. Então a gente está falando de coração, de alma, de espírito. É algo que se afeta, sofre um machucado, né? E aí a pessoa sente dores emocionais, né? Romanos 10:1: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel
é para a sua salvação. Então ele tinha um desejo no coração. O coração é um lugar de desejos. E os desejos, as vontades, elas não têm que ser racionais, né? João 16:6, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. As palavras vêm, batem no coração e às vezes a gente não entende. E aqui justamente, isso aqui é uma cena que não dá para a gente pegar e abordar isso, mas os discípulos captaram nas entrelinhas e o coração se encheu de tristeza. Naquela cena que Jesus vai orar no Getsemane, e os discípulos decaem, dormem, né? O meu professor, por exemplo, esse que é o Dr. Moloshen, né, que deu aula para mim lá dos anos de 2004 a 2007, durante 4 anos, ele fala que aquela cena lá que Jesus chega e fala com os discípulos, vocês não conseguiram vigiar nem por 1 hora, é porque os discípulos tinham captado inconscientemente que a coisa estava feia. E aí aquilo dali foi um desmaio, como se fosse uma depressão. Eles não aguentaram, porque eles estavam sentindo aquele clima pesado. Eles estavam no momento, eles já sabiam que era perseguição e tudo, mas eles estavam com aquela coisa de que vai acontecer, né? Porque Jesus nasceu, ele deu aquela indicação e eles ficaram pensando coisas, mas pela cara de Jesus, talvez Jesus estava sabendo o que ia acontecer e eles perceberam pelo rosto de Jesus que vai acontecer alguma coisa ruim e eles não aguentaram, né? Por que Jesus está sofrendo tanto? Por que Jesus está lutando tanto, invocando tanto a Deus, né? E aí eles não aguentaram vigiar junto com Jesus. Aqui Atos, Deus abriu o coração da Lídia para que ela pudesse receber a palavra. É necessário que Deus abra o coração, né? Atos capítulo 16, 14, a gente vê nas aulas o pastor dá nas quartas-feiras, né? Então Deus toca no coração e abre a mente e o pensamento das pessoas para que eles possam entender, né? Isso aí tem a ver com a doutrina, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. 2 Coríntios 6, 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado, nós abrimos, a pessoa consegue abrir o coração, às vezes a pessoa fecha o coração. A Bíblia, olha só gente, como que é complexo. Eis que eu estou à porta, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear ele. Que porta que é essa? Vocês sabem? Você acha que é a porta da sua casa? É a porta do seu coração. Isso é tão complexo, porque é uma imagem mental de que dentro do estou falando coração, mente, é tudo a mesma coisa, que dentro de você existe um mundo, e aquele mundo se parece com uma casa, certo? E você, o seu verdadeiro eu, você mora dentro daquela casa. E aquela casa tem, na teologia no ensinamento da libertação que as igrejas pentecostais fazem, elas usam essa ideia, essa imagem da casa e dizem assim: a pessoa, mesmo sendo crente, ela pode ter um demônio escondido aqui dentro, e ele vai nos cômodos da casa e faz a limpeza, porque Jesus entrou na casa, mas não entrou em determinados cômodos da casa. Isso é muito interessante, porque na igreja batista a gente costuma falar assim: a pessoa se converteu, mas não converteu o bolso, quando a pessoa não quer contribuir, certo? Precisa converter o bolso. Então tem uma área da vida, eu quero dizer assim, a gente brinca com isso, mas a gente tem essa percepção não escrita nos nossos documentos, de que tem uma área da vida da pessoa que Jesus não está dominando, e é desse tipo de pensamento que na teologia na doutrina faz um processo de libertação, se trabalha com essa ideia, que a pessoa se converteu a Jesus, mas não totalmente, ela não entregou totalmente o coração dela para Jesus. Jesus parou na sala de estar e falou: Jesus, aqui no quarto não, aqui é meu aposento particular, aqui o Senhor, nesse meu sentimento, entregar o meu relacionamento para Jesus, não. A minha área profissional, quem decide sou eu.
O Senhor cuida da parte religiosa. O meu projeto de vida de aposentadoria, se eu vou morar aqui em São Paulo, no Nordeste, isso aí não te pertence. Isso aí deixa aqui. Então, pessoas que não entregaram todo o coração para Jesus. Aí tinha aqueles frases, né? Deus aceita um homem, né? Tinha um homem que não tinha as pernas, né? Então aqueles homens que a gente vê às vezes andando no skate, né? Aí chegou lá metade do corpo, só tem a parte de cima do corpo, chegou lá para o pastor: pastor, Jesus aceita um homem pela metade, igual eu? O pastor fala, né? Esses dizeres que a gente tem, né? Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas Ele não aceita um homem por inteiro, corpo completo, perfeito, que se entrega pela metade. Então é preciso entregar todo o coração. A Bíblia fala: amarás o Senhor de todo o teu coração. Não é para deixar nenhuma parte, nenhum compartimento. Falar: essa área aqui da minha vida cuido eu. Dessa maneira aqui, eu decido, né? Então, tem que abrir o coração, a porta do coração para Jesus. É uma decisão sua deixar Jesus entrar e deixa Ele reinar. Deixa Ele fazer uma faxina dentro da sua mente. Isso é psicologia pura. Tirar toda sujeira, tranqueira, jogar fora, organizar os pensamentos, né? Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, e Jesus era uma pessoa incrível. Gente, vocês veem esse filme X-Men? O filme do X-Men, né, tem um personagem judeu, tem dois personagens judeus, o professor Xavier e o Magneto, né? Filme, revista em quadrinhos, os dois são judeus, né? Aquele talvez retratasse a perseguição que é feita aos mutantes, é a perseguição que era feita aos judeus, mas ela também retrata aquele perseguição dos crentes na época da besta. Então os bichos lá, o robozinho que persegue, né, as sentinelas, é aquela época da perseguição do anticristo contra os cristãos, e os mutantes são os cristãos. A gente pode fazer analogias, tem tudo isso aí, tá? A religião é muito mais do que você pensa. Guerras são feitas em nome da religião, né? A bolsa quebra por causa da religião. Você não faz ideia, mas a religião é uma coisa importante. Então, aquele personagem Xavier que lia a mente das pessoas, ele deve ter sido inspirado em Jesus, porque se você pegar Jesus, para você encontrasse com Jesus nos dias de hoje, Jesus chegasse no ano 2000 aqui, tivesse 20 anos, 30 anos, e você visse o que Jesus fazia, você ia falar: esse Jesus é um Xavier, porque ele lê a mente das pessoas. O irmão Miguel está ali e eu consigo ver o que ele está pensando, e ele está pensando aí naquele momento na bolacha que ele deixou de comer, porque ele está com fome, né? Não é adivinhar, é ver o fundo. Não, estou brincando, não faço isso, de vez em quando eu faço, mas vocês não precisam saber disso, tá? Brincadeira, né? Então, existe na psicologia, eu não tenho essa habilidade, né? Brincando, eu não tenho habilidade. Existe uma leitura corporal que você faz das pessoas, e através disso você consegue ler. Não é o que Jesus fazia. Estou falando de Jesus a nível do ficção científica. Se fosse no dia de hoje, coisa estranha mesmo. Mas o psicólogo, ele consegue fazer uma leitura e tirar algumas informações do que está no seu consciente e está no seu inconsciente pelo o que você veste, pelo que você fala, pelo seu olhar, a direção que você olha. Mulher tem essa coisa, né? Ela olha pro cara, você tá pensando nela. Não, amor, não tô pensando. Tá assim. Isso aí não é bom você ficar fazendo isso, né? Evita de ficar fazendo isso, né? Imagina que é melhor você não mexer com ele. E não é uma coisa boa. Você vai descobrir coisas ruins, né? Então, Jesus, ele conseguia ler a mente das pessoas, de verdade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. Aquela ideia de amor fraternal, de comunhão, pelo amor que vocês têm uns aos outros, eu quero trazer agora para a ideia do pensamento.
que todos nós, a nossa comunhão precisa ser uma comunhão de pensamento, de sentimento e de pensamento. Isso é muito importante. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos, afetos. Ora, o Deus de toda a paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, existe o pensamento, existe o sentimento, existe a emoção. É aquela coisa, né, dizem alguns poetas, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu não sei qual é o poeta, talvez o irmão lembre, eu não consigo lembrar, né? Fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, o sentimento é uma espécie de pensamento rápido, que não chega no nosso consciente. O consciente é aquela coisa de pegar os palitinhos. Eu faço isso, que eu tenho muita dificuldade com matemática. Você pega lá, os conta nos dedos. O inconsciente, 3. É rápido. Pá! Eu chego lá no trem, lá, o trem começa a balançar. Pá! Eu sei o que vai acontecer, eu não tenho que raciocinar. Eu estou vendo a coisa, mas eu não sei, eu não estudei engenharia. Mas pelos sentidos, a minha mente faz um cálculo, vai quebrar e quebra. Pá! Na hora. Pensamento rápido, muito rápido. Então, essa parte ali do inconsciente, ali, do subconsciente, do que você não raciocina. Então, hoje em dia a ciência fala, você usa a sua intuição, você está percebendo que tem alguma coisa diferente, não fica tentando raciocinar. Provavelmente você está certo, então tenta evitar aquilo. Por quê? Porque é um pensamento muito rápido que não chegou no seu consciente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontre, área do coach aqui. O que eu preciso para eu ficar bem? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Jesus falando, não é para aprender de Samuel, aprender de Jesus. Que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma cansada, o coração cansado, a mente cansada, o espírito cansado. Aprendei de mim, Jesus está falando, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso. Então, se o cara fosse um ateu, se aqui fosse um monte de ateu, que fosse uma religião só do raciocínio, a gente diria que Jesus, no mínimo, foi o maior psicólogo que existiu, né? Que ele ensina você o conforto mental, muito melhor do que esses autoajuda que existem por aí. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Conversa com Deus. Sabe o que é isso? Psicoterapia. Isso aí é a mesma coisa que você sentar no consultório com um analista, com um terapeuta, com um psicanalista, e você botar para fora. Você bota para fora com Deus. Você faz uma higiene mental. Você encontra a cura da sua alma quando você coloca as coisas para falar com Deus e com você mesmo, e você lida com aquela situação. Então a religião, ela mantém a saúde mental, tanto que o índice de suicídio na vida dos religiosos é muito pequeno em comparação de quem não tem religião. Isso é ciência, é um dado estatístico. Às vezes minha língua enrola, né? Pensamento acelerado pode causar enrolamento de língua e gaguejo, mas às vezes a gente pensa que é defeito, que a pessoa é fraca, e às vezes a pessoa é forte, né? Mas vocês também não precisam saber disso. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo façam orações e súplicas e ação de graça, presentes os pedidos de Deus, e a paz de Deus, você sai todo elemento, guardará os corações e nossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o coração, e aí faz aquela repetição que os judeus fazem, a mente, então coração e mente é a mesma coisa, de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7, a paz de Deus, né, de novo, coelhinho, então avançamos mais no coelhinho, próxima parte, 1 Pedro 4:1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, Cristo morreu no corpo, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento. Armai-vos, se tivesse aqui uma faca, né, uma lança, um escudo, eu ia te mostrar que você tem que pegar isso como uma ferramenta para a luta. Armai-vos também, a igreja, vocês, com esse mesmo pensamento, o quê? Ora, Cristo já padeceu por nós na carne, que aquele, continuando o versículo, que padeceu na carne já cessou o pecado. Ou seja, é uma identificação, de novo lá na psicologia, é uma identificação, quando você faz uma identificação com Jesus, e você morre com Jesus, você padece na carne, fala aqui, você cessou o pecado. Ou seja, se Jesus na carne, o Jesus humano, Paulo vai falar, olha, né, não importa mais se Jesus, nós conhecemos Jesus na carne, agora a gente está no Jesus glorificado. Então, você se identifica com o Jesus humano, o Jesus na carne, e você morre com Jesus, né? Você coloca na religião, você tinha uma vez por ano os sacrifícios lá, expiação pelos pecados. Aliás, quando você cometia um pecado, você levava lá um bichinho, você fazia o que? Uma transferência, outro termo lá da psicologia. E você colocava a mão no cabritinho, lá no cordeiro, no boi, e você, nesse ato simbólico, você transferia o seu pecado para aquele animal. E aí então o sacerdote matava aquele animal e sacrificava, o sacrifício é matar, e fazia um churrasquinho do animal. E aí, com aquele animal pegando fogo lá, aquela fumaça subindo, como oferta, né, a Deus, Deus perdoava o pecado. O pecado é uma coisa que, a santidade de Deus é uma coisa assim, você e o seu amigo andando lá na rua, você encontrou uma Ferrari, vocês passaram do lado correndo, e aí o seu amigo esbarrou ali na Ferrari e amassou, arranhou. Aí chego eu lá, todo bonitão, cheio da grana, olho, você arranhou a minha Ferrari. Aí eu olho para sua cara assim, 10 mil reais. Não, mas é uma Ferrari, 10 mil reais. Aí a pessoa, eu vou parar na cadeia desse jeito, eu tenho dinheiro para pagar 10 mil reais, né? Aí seu amigo, né, dá um jeito e vocês conseguem resolver. Então, a santidade de Deus não é assim, você peca contra Deus e Deus te perdoa. Não tem esse negócio de te perdoa de graça, não tem nada de graça. Alguém tem que pagar. Deus não vai deixar que a imagem, que a santidade dele, a honra dele seja manchada. Alguém tem que pagar por isso. Aí o que aconteceu? Jesus foi e pagou por isso no seu lugar. Quando você identifica-se com Jesus, teve lá a cruz que foi colocada, as serpentes no deserto mordendo as pessoas ficando doentes. Se você olhar para a cruz e identificar a serpente pendurada na cruz, ou seja, o mal sendo colocado, crucificado, você vai ter essa identificação de que o mal está sendo morto ali, e então aquele mal vai cessar na sua vida. E foi assim que o pessoal conseguiu a cura. Isso é psicologia pura, né? Mas foi um milagre. Não estou falando então como psicologia, estou falando que a ideia é o que a psicologia faz, mas ali foi um milagre mesmo. Então, quando você olha para a cruz e você vê o pecado sendo condenado na cruz, você é curado desse problema do pecado. Continuando, Romanos 2,14,
Porque quando os gentios que não têm lei, não conhecem a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, lei de Deus, não tendo eles lei, a lei de Deus, para si mesmos são lei. Então lembra de uma aula que eu falei que o nosso espírito é o mesmo espírito que estava em Adão, que estava em Eva, e que nós naquele momento, quando nós estávamos em Adão, literalmente, estávamos em Eva, nós pecamos, nós trazemos ali o pecado. Então todos nós, porque todos pecaram, porque nós estávamos lá e nós realmente, de fato, né, pecamos. Existe então uma coisa que vem pelo Espírito. Então existe como se Deus, no seu inconsciente, como se você fosse um robô, porque você é, né? Deus programasse no instinto, a lei dele no inconsciente do seu coração, que passa pelo DNA, que passa pelo Espírito e chega. Então, o que acontece? Vou explicar de novo. Porque quando os gentios que não têm lei, não receberam a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Então, o cara não conhece a Deus, o cara não é crente, o cara nunca ouviu falar em Deus, mas o cara, ele tem um pai e tem uma mãe, e ele tem gratidão pelo que o pai e pelo que a mãe dele fizeram, e ele recompensa os seus progenitores. Ele não conhece Deus, mas ele está seguindo uma programação que Deus colocou no ser humano. A lei de Deus está lá no subconsciente dele. E aí ele fala que eles, não tendo lei, para si mesmo eles se tornam lei. É uma lei que surge da sociedade, uma norma social, moral. Então, naquela tribo indígena que adora um Deus tal lá, tem que respeitar os idosos, é uma norma social. Isso é uma lei que se identifica com a lei de Deus, tá? É só para explicar de onde que, como que pode ter coisas boas mesmo no meio de outras regiões, mesmo no meio de pessoa que não quer saber de Deus, porque tem lá escrito lá dentro dele, que Deus colocou lá dentro dele, né? Os quais mostram a obra, agora bem de uma maneira mais clara, os quais mostram a obra da lei de Deus, escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os e quer defendendo-os. Então Paulo vai falar que lá no último dia Deus vai julgar os segredos do coração do homem, né? Então tem ali dentro do ser humano, escondido ali, tem um outro versículo que fala que Deus colocou no coração do homem a ideia de eternidade. Então quer dizer que existem coisas pré-programadas em algum lugar no seu DNA, no seu espírito. Não vou saber como que isso chega. Jung, acho que colocou isso como um consciente coletivo. São ideias e estruturas, chamam arquétipos, né? Ideias mentais, padrões que nascem com você, que vem, certo? Uma programação. Não importa de qual lugar do mundo, onde aquele povo nasceu, todos têm a mesma programação, a mesma moral, os mesmos valores, os mesmos mitos, se criam daquele íntimo do ser humano, está programado. É um inconsciente coletivo, compartilhado por todos os seres humanos. Ciência, de um judeu também, Bíblia. Porque sabemos, a Bíblia validando a ciência, não o contrário, tá? Nós estamos pegando a Bíblia e mostrando que esses caras que vieram 2000 anos depois, embora eles levaram toda a fama, a Bíblia já dizia a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer, que há 2000 anos a Bíblia já dizia o que eles diziam. Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus, mas eu sou carnal. E agora a gente vai começar a entrar nas aulas que eu quero chegar lá. Carnal, vendido sobre o pecado. Então aqui a gente vai pegar a ideia do coração com a carne,
E aí vai chegar naquele cachorrinho do seu coração. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, ou seja, o desejo foi atendido, ele dá à luz o pecado, porque o pecado é errar o alvo, né? Então, quando você consuma aquele pensamento, você gera o pecado. E quando você consegue gerar o pecado consumado, as vias de fato, ele gera a morte. Então vamos lá. Como é que eu morro? Como que eu sou condenado? Eu tenho desejo, eu sou engodado, enganado pelos meus próprios desejos da carne, do coração, do cachorrinho do seu coração. Depois que esses desejos são gerados, certo? Eu vou ter o pecado também que vai, então o desejo vai dar, então do desejo nasce o pecado, né? Então o desejo gerado e concebido, ele dá à luz, ele gera o pecado, e o pecado gera a morte, né? Então o que é o pecado? O pecado é quando você atende aos desejos, você é enganado pelos desejos da sua carne, você atende a eles, certo? Aí você vai cair no pecado. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tiago 2,4. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então aqui é aquela cena, você trata a acepção de pessoas. Você chegou lá, fulano de tal, não, senta aqui, lugar privilegiado. Você aí que é mais competente, você fica lá na porta, lá, porque vamos, né? Você não é como essa pessoa. Então você está fazendo uma acepção, uma discriminação. E está falando dessa discriminação. Porventura não fizestes distinção entre vocês da igreja, entre vocês, irmãos, e vos tornastes, né, vos fizestes juízes. Vocês determinaram se tornar juízes sobre a coletividade e juízes movidos de maus pensamentos, né? Mas se tens amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Está falando aqui das pessoas intelectuais e tudo. Não, vocês são movidos por esses sentimentos, não mintam, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, humana, animal, o cachorrinho do seu coração, e aí ela é também diabólica. E Jung vai falar sobre demônios internos. São coisas, não diabo, não tem nada a ver com o diabo, mas demônios que a gente tem, que a gente não quer lidar. Aquele pensamento, aquele problema que a gente não quer enfrentar ele porque ele é um bicho terrível, certo? E ele te assombra porque ele é um lado mal de você, é uma versão mal de você, um lado mal de você, né? Aquele desejo ali da pedofilia, aquele desejo do estupro, aquele desejo da violência gratuita, de descer a mão lá, arrebentar com a cara do cara que encostou no seu carro. Não, eu vou descer aqui, aquele cara, na hora que ele vier, eu vou dar um soco na cara dele, né? Isso aí é parte de que você é o seu lado negativo, né? Vamos continuar, só mais um pouquinho. Eu estou aqui no 51 de 94. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais. Aquela parte de você que é um animal irracional, que está dentro de você, que alguns do tricotomistas falam que é a sua alma, né? Porque a nossa glória é esta, que o testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal da carne,
mas na graça de Deus temos vivido no mundo de modo particular convosco. Ninguém vos domine pelo seu bel prazer, com pretexto de humildade, envolvendo-se em coisas senão testando debalde e inchado na sua compreensão carnal. E ainda vai falar depois, outra parte do texto, que tudo isso aí não tem poder nenhum, tem aparência de piedade, mas não tem poder nenhum contra a carne, né? Compreensão carnal, humana. Não na paixão da concupiscência, a paixão do desejo, porque são paixões. Paulo fala para Timóteo, cuidado com as paixões. A Bíblia fala, não olha para o copo de vinho quando ele está brilhando, porque você vai cair na tentação, cair no desejo, te atrai. Não olha para a mulher bonita. Paulo fala, olha, seria melhor que o homem não tocasse a mulher, porque a paixão, aquela coisa, vai cair, você vai errar. É engraçado que a gente vê a atitude covarde de José no Egito. Muitos vão falar, machistas vão falar, não, ele não foi homem, né? Tinha que fazer igual um mendigo, né? Pegar a mesma mulher. Não, ele correu. Não, ele tinha que ter resistido. Não, ele tinha que correr, porque se ele ficasse ele ia cair. Está entendendo isso? José, ele acertou porque ele admitiu, eu sou fraco, se eu ficar aqui eu vou errar, e ele correu. Não, mas tem que resistir, tem que não sei o que. Sim, mas quando não dá para vencer, você corre. A Bíblia não, o mundo fala assim, na guerra, aquele que luta e foge, ele vive para lutar outro dia. Agora aquele que é imbecil, que vai contra a razão e vai lutar até o último segundo com o inimigo que é mais forte que ele, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Vai morrer, lógico que vai morrer. Se o inimigo está com um tanque e você está com a 38, você vai fazer o quê? Agora, se você esperar a oportunidade certa e ficar se escondendo, na hora que o soldadinho botar a cabeça para fora ali, você pula no tanque, pô, você vai dizer que você tem alguma chance contra... Bom, mas assim, não vai adiantar ser muito doido isso aí, então vamos lá. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mais um coelhinho. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ela não vai se desviar dele. Meus irmãos, pois invejavam por ele, guardavam no coração, porque dá muita, olha o que a psicologia fala, os sonhos são reflexos das suas preocupações, porque dá muita ocupação. Bíblia, 2000 anos, aí talvez aí quase 3000 anos atrás, porque dá muita ocupação, vem os sonhos. Então aquilo que Freud falou, ele tem que ter tirado da Bíblia. Ah, mas o Freud não falou que tirou da Bíblia. Talvez ele não poderia falar que estava tirando da Bíblia, senão a comunidade cientista não ia levar ele a sério. Ou talvez ele quis levar a fama, ou talvez ele inconscientemente ele esqueceu que ele tirou da Bíblia, mas a Bíblia falava antes dele. Porque da muita multidão vem as vaidades, né, dos sonhos. Confessem, terapia, confessem as vossas falhas uns aos outros e também orem uns pelos outros para serem curados. Aí minha mãe fala direto, terapia, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, o tal é perfeito e poderoso. Outra forma de controlar a sua mente, controlar a sua língua, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ide, ego e superego. O ide é a carne, o ego é você e o superego é a lei de Deus, e aquilo tudo briga ali para que você não faça aquilo que você quer, né? Se você fizer o bem, não será aceito o pecado. Para finalizar, Gênesis 4:7. Isso aqui eu já expliquei na congregação lá do Crispim há muito tempo, mas eu vou falar aqui com vocês, que eu acho que eu não falei isso aqui ainda. Gênesis 4:7. Isso aqui é Deus falando para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Caim estava com o semblante descaído, porque Deus não aceitou a oferta dele. Então, se você não proceder bem, você vai ser aceito, Caim. Deus conversando com Caim, né? Mas se você não fizer o que é correto, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo,
mas você deve dominar. A primeira coisa estranha é que a gente está falando do homem pós-queda, e segundo a doutrina do homem pós-queda, que todo mundo conhece, o homem é completamente depravado, ou seja, o pecado domina o homem. Então é estranho Deus falar para Caim, para ele dominar o pecado, senão o pecado vai dominar ele, os desejos, né? Então isso é estranho, porque a doutrina que se fala da depravação total diz uma coisa e a Bíblia está me mostrando outra, que após o pecado, um homem que era um homem caído, Deus fala para ele que ele tinha que controlar o pecado, e ele fala que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Aqui eu vi lá em algum lugar, não sei se foi na Bíblia Chat, na Bíblia de Notas, explicando sobre esse versículo. A ideia é que a imagem tem uma cena de um animal feroz que está à porta, como um pitbull, como uma onça, e deseja conquistar, é avançar, meter as garrinhas em você, e você deve dominar essa fera, certo? Seu coração, sua carne. Freud usou o exemplo do cavalo, eu usei o exemplo do cachorrinho, da onça, do pitbull. Seu coração, os seus desejos do mais íntimo do seu coração, a sua carne, o pecado, o demônio interno que a Bíblia vai tratar, o pecado, Paulo vai falar. Não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim, né? Eu quero fazer, mas eu não faço, eu faço aquilo que eu não quero. É o pecado que faz isso. São as coisas mais complicadas que a gente vai ver nas outras aulas, mas eu queria mostrar que o pecado está ali dentro da pessoa, certo? Paulo fala que é ele que faz as coisas e ele quer te dominar, e você tem que dominar ele. Foi o que Deus falou para Caim. E ele é como uma fera, é um lado animal seu, animal e diabólico, demônio interno, vamos dizer assim, igual Jung. E você precisa controlar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele nos livra do poder da escravidão, do pecado. Amém? Eu sei que talvez vai ficar muito complicado na sua cabeça, mas nas outras aulas, a gente estudando mais, vai esclarecendo essas coisas, e a gente vai tratar das coisas mais complicadas ainda, vai complicar mais. Eu prometo que vai ficar mais complicado, tá bom? Então por hoje é só.